Fala, meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Luiz Eduardo, seu professor de História do Brasil e também de História Geral. Então nós vamos dar continuidade à nossa matriz de História do Brasil para o Enem. Hoje com dicas muito importantes que com toda certeza farão a diferença na sua preparação e também na sua aprovação. Então o tema é esse aí, ó. Família Real Portuguesa no Brasil, de 1808 até 1821. E aqui eu vou colocar algumas características para você em relação a esse período. Esse período aqui, o Brasil, ele deixa de ser colônia. Ele deixa de ser colônia. Segunda característica aqui vai ser a relação. Só apagar aqui. Então, algumas características que farão a diferença aí. Olha só. Primeira delas. O Brasil vai deixar de ser colônia. A segunda é a relação do Brasil com a Inglaterra. O Brasil deixa de ser colônia. A segunda é a relação do Brasil com a Inglaterra. E a terceira vai ser a administração da metrópole no Brasil. Então aqui nós temos essas três características que costumam aparecer em provas, costumam ser cobradas de forma bastante clara nas provas do Enem. Então, chegada da família real de 1808 a 1821. Então, qual é o contexto histórico? O contexto histórico aqui, no início do século XIX, nós temos Napoleão Bonaparte, pós-Revolução Francesa, chegando então ao status de imperador na França. Com isso, ele vai decretar o que é conhecido como bloqueio continental. Todos os países que tinham alguma relação com a França não poderiam comercializar com quem? Com a Inglaterra. Com isso, Portugal, um dos países mais significativos na sua relação econômica com a Inglaterra, se sente prejudicado e é ameaçado por Napoleão Bonaparte, que em 1807 vai invadir, então, Portugal. Então, Portugal estuda, junto com o governo britânico, a sua transferência, ou a transferência da corte portuguesa para onde? Para o Brasil, a partir de 1807, tendo em vista as invasões napoleônicas em Portugal. Então, as tropas de Napoleão, elas vão invadir o reino de Portugal, e isso, então, vai incentivar a vida da família real para o Brasil. Então a família real portuguesa, aproximadamente, vou até destacar aqui para você, aproximadamente com 10 mil pessoas. Então isso significa que toda a máquina pública portuguesa veio para o Brasil fugindo das guerras napoleônicas, né? Saiu de Lisboa em direção ao Brasil no dia 29 de novembro de 1807. Em 1808, a família real chega ao Brasil. Com isso, o status do Brasil, que até então era considerado uma colônia, vai mudar, como nós falamos no início da aula. Então o Brasil, ele vai o quê? Ele vai deixar de ser uma colônia. Mas, professor, se ele vai deixar de ser uma colônia, ele vai passar a ser o quê, então? Ele vai passar a ser sede do governo português.
é o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, olha só, chegada da família real aqui, aproximadamente com 10 mil pessoas, o que significa que toda a máquina pública portuguesa veio para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. Então, família real embarca para o Brasil e traz, então, toda a sua estrutura econômica, todos os seus pertences e tudo aquilo que não poderia, obviamente, ficar em Portugal. E foram escoltados por quem? Olha o detalhe. Quem escoltou toda a máquina pública portuguesa até chegar à costa brasileira? Foram escoltados pela esquadra britânica. Claro que isso aqui terá um significado importante. Quando Dom João VI chega no território brasileiro, uma de suas primeiras ações é decretar a abertura dos portos brasileiros. Isso significa o quê? Significa que o Brasil agora ele vai poder negociar diretamente com a Inglaterra, também com os países, mas especificamente com a Inglaterra. Então, os produtos ingleses têm livre circulação dentro do Brasil. Então, a partir de 1808, Dom João chega em Salvador. Alguns dias depois, então, o príncipe vai assinar o decreto do quê? Esse aqui é importante e esse aqui aparece em prova. Olha lá, ó. O decreto de abertura dos portos, possibilitando que os produtos ingleses tivessem maior circulação no território brasileiro. É importante lembrar uma questão significativa. Lembre-se que a Inglaterra, entre o século XVII e o século XVIII, foi pioneira do que nós chamamos de Revolução Industrial. Por isso era muito importante que a Inglaterra mantivesse relações econômicas com colônias e também com países, com os países vizinhos, países que estavam ali dentro do círculo europeu. Portugal, por ser metrópole do Brasil e a Inglaterra já sabendo que o Brasil era um mercado bastante aquecido, trabalha então a estratégia de união entre os britânicos e os portugueses para que eles pudessem então trazer os seus produtos ao Brasil e assim poder ter maior circulação e maior lucro sobre aquilo que eles produziam, advindos do quê? Advindos do processo da Revolução Industrial. Tá? Então, o acordo de abertura dos portos vai beneficiar quem? Todos os produtos ingleses. Então, era o fim do que nós chamamos do quê? Era o fim do que nós chamamos de pacto colonial e do monopólio comercial português sobre o Brasil. Então, não existe mais o pacto colonial entre Brasil e Portugal, entre metrópole e Brasil. Esse processo de exploração e comercialização dos produtos brasileiros apenas com os portugueses, ele deixa de existir. Então, com isso, com esse pacto, como esse pacto deixa de existir, vem então o momento de abertura dos portos e o Brasil passa então também a comercializar com a Inglaterra. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, Dom João, ele vai determinar a criação de inúmeras instituições importantes durante o período joanino. Então, esse período aqui, vou colocar para você aqui, ó. Esse período da história, entre o período colonial e o período do Império, nós chamamos de período joanino. E ele vai de 1808 a 1821. Então, Dom João, ao chegar ao Brasil, ele vai criar inúmeros órgãos, como a Biblioteca Real, como a Imprensa Régia, porque até então no Brasil era proibida a publicação de livros e jornais. Então, quando os portugueses chegam aqui, quando a máquina pública portuguesa chega, era interessante que a imprensa fosse criada para que eles pudessem divulgar, então, os atos do governo. E a abertura dos portos, escolas militares, escolas de cirurgia, escolas de medicina, né, melhor dizendo, como essa aqui, ó, que é o caso da Escola de Cirurgia da Bahia. Então, nós vamos começar a ter um avanço significativo no Brasil. Uma modernização significativa em relação à criação de órgãos para apoiar o governo e o reino de Portugal que estava agora no Brasil.
Então nós temos essa imagem que ilustra muito bem a chegada da família real desembarcando na Bahia em 1808, né? Essa pintura aqui é de Cândido Portinari. Então a colônia ela vai ser promovida o quê? Ela vai ser promovida à sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então o Rio de Janeiro recebe a família real com festa e o Rio de Janeiro vai se tornar o quê? Capital. Rio de Janeiro como capital do país, tá? Toda a administração pública de Portugal muda-se para onde? Para o Rio de Janeiro, que torna-se, como já falei, capital do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1815, Dom João vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E Dom João também vai permitir com que manufaturas, com que o quê? Indústrias, olha aqui, ó, indústrias. Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa modernização. Então, o processo industrial, maquinofatureiro, passa a chegar no Brasil, claro, que advindo, que influenciado pelos pioneiros da Revolução Industrial, que foram os ingleses. Então, chegam as primeiras indústrias no Brasil, mas lembre-se que nesse período o Brasil era um país extremamente rural, agrícola, né? Nós estamos próximos aí do ciclo do café, mas algumas indústrias passam a chegar influenciadas pelo governo português, pelo governo de Dom João. Obviamente, sempre mantendo um acordo de abertura dos portos entre ingleses e entre quem? Entre portugueses. Então o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser o quê? Sede da coroa portuguesa. Tudo bem? Então olha só, nós temos aqui mais algumas ilustrações da chegada da família real e algumas características importantes a serem destacadas em relação à chegada da família real ao Brasil. Nós temos três figuras importantes aqui, obviamente, né? Nós temos Dom João VI, rei de Portugal, que veio para o Brasil fugindo das guerras napoleônicas. Nós teremos Dom Pedro I, que era o seu filho e que será um pouco mais à frente o quê? O primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, que vai abdicar do trono em 1831, mas nós vamos ter aí um governo relativamente curto, de 1822 a 1831, com a promulgação da primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, mas ele era uma figura extremamente importante. E quando Dom João VI, então, vai retornar para Portugal, forçado pela nobreza portuguesa a retornar, porque todas as decisões políticas de Portugal saíam daqui do Brasil e iam para Portugal, sendo que a coroa portuguesa não estava lá. Então isso acaba fazendo com que a nobreza portuguesa acabe forçando a coroa a voltar para Portugal. Então quando a coroa volta, quando a coroa retorna, quem é que fica aqui? Essa é a figura importante, Dom Pedro I. E Dom Pedro I, então, vai começar as primeiras movimentações em relação ao processo de independência do Brasil. Vai acontecer a partir de 1822. Mas, em 1815, as nações europeias vão realizar o famoso Congresso de Viena, que pretendia restaurar as monarquias europeias após o quê? Após a queda de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão, ele sobe ao poder na França após o processo da Revolução Francesa, jacobinos, girondinos, toda aquela questão, só que ele torna-se um imperador absolutista. E aí a galera da burguesia olha pra ele e fala assim, ó, cara, não tá dando não, nós vamos ter que tirar você do poder. Eles tiram Napoleão e vão exilar ele, melhor dizendo, na ilha de Elba. Só que Napoleão era um caba tão safado, que ele fugiu da ilha de Elba, voltou para a França. Na época, quem era rei agora era o rei Luís XVIII. Voltou para a França, conversou com os comandantes do exército francês, convenceu os comandantes do exército francês a aderirem à sua ideia dele retornar ao poder, e ele volta apoiado pelo exército francês. Com 2 meses depois, mantendo a sua postura de governo vertical, de governo autocrático,
ele é novamente deposto do seu trono e novamente exilado, agora na ilha de Santa Helena, até ele morrer. E assim então a França começar novamente as suas buscas aí por um processo democrático, né? Então uma das determinações do Congresso, deixa eu destacar aqui para você, uma das determinações do Congresso era que Dom João, do Congresso de Viena, regressasse para Portugal, pois não poderia governar o seu reino a partir de uma colônia. Então nós temos a sede aqui e a nobreza começa a forçar Dom João a votar. Então Dom João não queria deixar a colônia. Então por isso ele vai elevar em 1815, como ele não queria deixar a colônia, ele vai elevar em 1815 o Brasil ao quê? A Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então alguns brasileiros felizes com essa medida, né, principalmente a galera ali do Centro-Sul, outras províncias do Norte e do Nordeste não estavam muito satisfeitas com o governo de Dom João VI, principalmente por conta das crises econômicas, principalmente por conta da criação de poucos postos de trabalho, principalmente também em relação ao pouco apoio aos interesses da elite brasileira desse momento, aos interesses da elite latifundiária brasileira nesse momento. Então, isso causava certa insatisfação em regiões como o Norte, como o Nordeste, mas a galera do Centro-Sul achava legal, achava bacana as medidas de Dom João VI. No entanto, em 1820 nós temos a famosa o quê? Revolução do Porto. Então os portugueses estavam insatisfeitos com a ausência da família real e com os prejuízos que isso trazia ao Reino de Portugal. E com isso, tiveram com o fim do monopólio sobre a colônia e a pressão para que Dom João VI retornasse para Portugal. Então essa revolta era uma revolta de cunho liberal, que pretendia fazer com que Dom João retornasse a Portugal, tá? Retornasse à metrópole e o Brasil voltasse novamente ao status de quê? De colônia, né? E que Dom João VI aceitasse a Constituição que já estava sendo preparada pela corte, pela nobreza portuguesa, melhor dizendo, em assembleia. Ou seja, quando ele retornasse, ele já iria retornar, agora não mais como um monarca absoluto, mas como um monarca parlamentarista. O que isso significa? Que ele deveria se submeter à Constituição, que estava sendo preparada para quando ele chegasse lá. Esse era um dos motivos que impedia Dom João VI de voltar para Portugal. Ele não queria voltar para Portugal justamente porque ele deveria se submeter à Constituição que já estava sendo preparada em Assembleia. Então, no dia 26 de abril de 1821, finalmente Dom João VI retorna a Portugal. Acompanhado de quem? Acompanhado pela nobreza. Acompanhado por quem? Acompanhado também pelos militares, acompanhado pela nobreza, acompanhado pelos militares, deixou o Brasil. Mas ele deixa quem aqui? Seu filho, Dom Pedro I. E aí é onde vai começar as primeiras manifestações em relação à independência do Brasil. Então o período joanino ele é um período muito importante, porque ele é um período que antecipa o processo de independência do Brasil. Traz modernização ao país, com a abertura dos portos, chegadas de novas indústrias que eram advindas da Inglaterra, a criação de escolas militares, de escolas de cirurgia, escolas de medicina, biblioteca real, a imprensa régia, que é também criada nesse momento para divulgar os atos do rei. Então ele retorna a Portugal em 1821 e deixando seu filho no Rio de Janeiro. Ou seja, agora nós temos traçado o quê? O caminho para a independência do Brasil. Ou como nós chamamos de formação do Estado Nacional Brasileiro, ok? Nesse sentido, então, com a volta de Dom João VI para Portugal, nós temos, então,
o início do governo de Pedro I, ou que nós vamos chamar de primeiro reinado, que vai acontecer a partir de 1822 até 1831, mas esse assunto sobre o primeiro reinado nós vamos deixar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo bloco. Então eu desejo para você bons estudos. Pega essas dicas, anota, faz aquele mapa mental, faz aquele mapinha mental maroto para você revisar esse conteúdo depois e não perder nenhuma informação, nenhuma dica que pode te levar à sua aprovação. Então, forte abraço, até o nosso próximo bloco. Daqui a pouco eu volto com o primeiro reinado. Forte abraço, bons estudos!